Senhoras e senhores deputados, público presente, amigos telespectadores da TV Assembleia, mesa diretora, deputado Ferraço, deputado Enivaldo, deputada Luzia Toledo, uma boa tarde a todos. Um agradecimento especial ao proponente aí do nosso Tribuna Livre, deputado Majeski, que também tem incansavelmente dado espaço aos assuntos que são afetos à atuação da ONG Transparência Capixaba, que desde 2003, portanto, há quase 13 anos, aí vem fazendo um papel de luta por transparência e combate à corrupção. É uma satisfação estar aqui na Casa de Representação dos Cidadãos para assumir esse espaço de livre pensamento e tecer algumas considerações sobre o dia 9 de dezembro. 9 de dezembro, que é o Dia Estadual e Internacional de Combate à Corrupção. Esse dia foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 2003. Coincidentemente, a data é o ano de criação, né, da Transparência Capixaba, a partir de conferência na cidade de Mérida, no México, que aprovou a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. O Dia Estadual de Luta contra a Corrupção foi instituído por projeto de lei, apresentado por sugestão da ONG Transparência Capixaba, pela então deputada Mariazinha Veloso Lucas e aprovado no plenário desta Casa em 2005. Essas são, por certo, datas simbólicas que representam um esforço cotidiano que devemos fazer para combater esse mau tamanho e que danos gigantescos tem causado à sociedade brasileira e mundial. Os custos globais da corrupção, segundo o Escritório de Drogas e Crime das Nações Unidas, somam a espantosa quantia de US$ 1 trilhão anuais. Aqui no Brasil, o custo anual da corrupção, conforme estudo da Federação das Indústrias de São Paulo, atinge de 1,38% a 2,3% do Produto Interno Bruto Nacional. O PIB de 2014, no Brasil, foi de 5 trilhões, 520 bilhões de reais, segundo o IBGE. Estamos falando, portanto, deputados, de um custo anual da corrupção em nosso país entre 76 e 126 bilhões de reais, aproximadamente. Portanto, um custo médio de corrupção no ano de 2014 de mais de 100 bilhões de reais. Mas o problema não está nos números frios dessas montanhas de recursos públicos. O problema real são as pessoas por trás dos números. É aquilo que não se faz por conta do dinheiro desviado, por se pagar mais do que se deve por um produto ou serviço e por estarmos, acreditemos, enriquecendo pessoas sem virtude ou com virtudes diferentes daquelas que precisamos para a nossa República. O problema, então, passa a ser variado. É a ausência de postos de saúde suficientes para atender a população, com servidores em número adequado, com equipamentos e medicamentos necessários e suficientes. O problema é a falta de escola pública, uma qualidade ruim da educação, que não prioriza aqueles que sempre gostamos de dizer que são o futuro da nação, mas a quem reservamos uma educação sem muitas expectativas de futuro. O problema são as estradas de péssima qualidade que provocam acidentes, perda de eficiência econômica e ampliação do conhecido custo Brasil. O problema é a vida urbana caótica e desorganizada que, como vimos hoje, a qualquer chuva acaba com a programação de qualquer pessoa, como vimos nesse momento. Essa vida desorganizada das cidades brasileiras que amontoa pessoas em bairros, difícil até chamar de bairros, né? Mas sem qualquer infraestrutura urbana e com altíssimos índices de violência. O problema é o conluio de interesses entre o público e o privado, que causam acidentes, mortes e tragédias. Exemplo mais recente e concreto, deputados, impossível. Estamos falando da recente tragédia de Mariana, em Minas Gerais. O problema é o padrão ético que estamos desenvolvendo na sociedade brasileira. Um padrão de vale tudo, um padrão da chamada Lei de Gerson. O importante é levar vantagem em tudo, correto? A corrupção não mata apenas por falta de hospital ou por provocar acidentes nas péssimas estradas. Ela mata silenciosamente todos os membros da nossa sociedade, um a um, seus sonhos, sua qualidade de vida,
incentiva a ganância sem qualquer limite ético, boicota a família, boicota a convivência em sociedade, boicota a virtude pública, boicota a valorização do profissionalismo, do conhecimento técnico e do empreendedorismo, como temos visto no serviço público. São inúmeros os sinais de que a democracia brasileira está apodrecendo a olhos vistos. O processo alcança as estruturas de poder de alto a baixo, mas também a própria sociedade. Não nos escandalizamos com pesquisa recente divulgada na semana passada, que aponta que 27% dos jovens universitários acham que abusar de uma mulher bêbada não é algo violento, é algo esperado. É a banalização de nossa tragédia cotidiana. Não nos escandalizamos quando vemos um auxílio moradia pago, deputado Anivaldo, que tem combatido aí essa chaga, um auxílio moradia pago indistintamente a poderes e órgãos públicos, e esse auxílio que é mais do que o dobro da renda mensal de um trabalhador brasileiro e mais do que 5 vezes o salário mínimo do país. Não nos escandalizamos, pois, por termos os presidentes das casas legislativas do Congresso Nacional, entre tantos outros parlamentares, processados pelo STF, e ainda pior, continuarem a ocupar seus cargos. Não nos escandalizamos por termos tantos ministros e outros ocupantes de cargos do governo federal envolvidos em escândalos de corrupção, também investigados pelo STF. É o princípio da inocência. Não foram ainda condenados pela justiça. Farsa inaceitável aos olhos dos cidadãos que labutam com suas dificuldades cotidianas e não têm a leniência da lei e dos poderes para resolver os seus problemas diários. O que nos move, e o que move esses cidadãos, é a certeza da impunidade. Esses cidadãos que estão por trás de cargos públicos têm certeza de impunidade. E o apego pelo poder, a incoerência, e pensam e agem como se não devessem explicações aos cidadãos que os elegeram. O ideal seria se afastarem de suas atribuições em caso de denúncias relevantes e comprovadas, onde os indícios são suficientes e muito difícil será comprovar sua inocência. Retornem aos cargos após, se essa inocência for provada. Não aqui, diferente de tantos lugares do mundo, não é assim que funciona no Brasil. Aqui o poder não pode ser abandonado por um tempo sequer. Por que será? É a pergunta. Caros parlamentares, cidadãos que nos assistem, uma dúvida toma, nesse momento, as cabeças daqueles que lutam contra a corrupção. Como tornar o sentido, a razão de existir da República em algo tangível, possível de ser sentido pelos cidadãos. Para que a República? O pensador polonês Bronisław Baszko, o nome é esse mesmo, é um professor polonês, nascido na década de 20, já afirmou que símbolos só fazem sentido para os cidadãos quando eles operam numa comunidade de sentidos, quando expressam conjuntos de valores, expectativas e vividos e compartilhados. Como fazer isso numa cultura em que os interesses privados predominam e se apropriam do sentimento de coletividade? A famosa cultura do jeitinho brasileiro. Podemos aqui lembrar de Rui Barbosa. Rui Barbosa e esse filósofo polonês que a gente citou agora não foram contemporâneos. Curiosamente, Rui Barbosa nasceu no ano seguinte à morte de Bronisław Baszko. Rui Barbosa faleceu um ano antes. Na verdade, Rui Barbosa faleceu um ano antes de Baszko. E em 1919, quase 100 anos atrás, criticando o domínio de poder pelos interesses particulares e de grupos, Rui Barbosa afirmava: o Brasil deixou de ser uma república. Muitos de nós já ouvimos o professor Majeski, certamente, várias vezes, essa frase. O Brasil deixou de ser uma república, passou a ser uma reprivada. Tamanha a quantidade de interesses particulares que são patrocinados por cargos públicos. Privada em todos os sentidos. O que não diria Rui Barbosa hoje? Por certo, temos em nosso país e nos seus entes federados um conjunto bastante razoável de leis e instituições para atacarmos o problema. Sem querermos ser exaustivos, podemos destacar lei de improbidade administrativa, lei de licitações, lei de iniciativa popular,
que transformou a compra de votos em crime, lei dos portais de transparência, lei da ficha limpa, lei de combate à corrupção empresarial, que mais recentemente visa a punir as empresas que se envolvem em atos de corrupção, lei de conflito de interesses, lei não falta, né? No que tange à estruturação do governo federal, podemos destacar a CGU, a Polícia Federal, o controle interno exercido pelo próprio Poder Executivo Federal, o COAF, que é o controle das atividades financeiras, muito atuante aí na lavagem de dinheiro, o Departamento de Recuperação de Ativos do Ministério da Justiça, o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas, são muitos os órgãos e entidades responsáveis pelo combate à corrupção. O MPF, o TCU. Na esfera das relações internacionais, temos os tratados dos quais o Brasil é signatário. Podemos citar a Convenção Interamericana contra a Corrupção da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Podemos citar a própria Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Com esse breve, mas não exaustivo levantamento, é justo supor, e ao menos supor, que não nos falta um aparato legal e administrativo operacional para um efetivo e eficiente combate à corrupção, por mais que possamos, é claro, aprimorá-los. Precisamos operacionalizar essas ferramentas, precisamos não mais tolerar a falta de ética na vida pública, precisamos combater a apropriação do público pelo privado, precisamos combater a macro e a microcorrupção, o jeitinho e o grande escândalo. Todos somos responsáveis por isso, mas especialmente responsáveis são aqueles que ocupam funções públicas, especialmente responsáveis, entre esses são aqueles que ocupam cargos de agentes políticos. Como afirmou o historiador inglês Tony Judt, na introdução do livro O Mal Ronda a Terra, abre aspas, há algo de profundamente errado na maneira como vivemos hoje. Ao longo de 30 anos, a busca por bens materiais visando o interesse pessoal foi considerada uma virtude. Na verdade, esta própria busca constitui hoje o pouco que nos resta do nosso sentimento de grupo. Sabemos o preço das coisas, mas não temos ideia do seu valor. Não fazemos mais perguntas sobre uma decisão judicial ou um ato legislativo. Esse ato é bom? Esse ato é justo? É adequado? É correto? Ajudará a melhorar o mundo e a nossa sociedade? Precisamos voltar a fazer essas perguntas. E, claro, respondê-las de forma adequada diante de amplo e aberto debate público. Outro historiador inglês, agora Eric Hobsbawm, no fim de sua obra autobiográfica Tempos Interessantes, Uma Vida no Século XX, refletiu: mesmo em tempos insatisfatórios, a injustiça e ética, acrescentaríamos nós, injustiça social e ética social, ainda precisa ser denunciada e combatida. O mundo não vai melhorar sozinho. Amigos, essa é a nossa modesta contribuição para o dia 9 de dezembro, Dia Estadual e Internacional do Combate à Corrupção, de um tema que não caminha sozinho, que precisa da nossa atuação diária. E aí estão incluídos os senhores, nossos nobres e legítimos representantes, porque foram eleitos pelo voto popular, para que possam refletir e agir quanto à sociedade que construímos a partir de cada ação diária. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Falo aqui em nome da Transparência Capixaba, em nome do Movimento Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral, que reúne 55 entidades de âmbito nacional. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, pela ordem. Eu queria agradecer a presença do Edmar Camata aqui, representando a Transparência Capixaba, parabenizá-lo pelo discurso, pelas palavras, pelo trabalho que vocês realizam na Transparência Capixaba, uma instituição extremamente importante. Eu ouvindo atentamente o que você disse, e concordo com cada palavra e alguns pontos, eu gostaria de frisar quando você fala sobre a promiscuidade existente, é uma coisa que eu tenho falado sempre, a promiscuidade existente entre o poder público e o poder privado, em que a questão envolvendo a Samarco é uma tradução perfeita do que isso significa.
fora aquilo que acontece diatopicamente no país e no Estado, e que não são percebidos, porque o prejuízo se dá a conta-gotas ou a médio e longo prazo, e nós não percebemos. Petrolão, enfim, outras coisas. Quando você menciona o grande arcabouço legal existente no país, que poderia dar conta disso, mas que falta a eficiência, a eficácia disso, e falta criar mecanismos para que efetivamente se cumpra, né? Nós vimos aqui recentemente o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo TJ do Espírito Santo. Quer dizer, essa é uma coisa grave, quer dizer, porque nós não estamos falando do Poder Executivo Municipal, nem do Legislativo, nem do Executivo, nós estamos falando do Judiciário, aquele que deve ser o primeiro a primar rigorosamente pelo cumprimento da lei. Pelo fato de que uma das suas principais, se não a principal atribuição, é fazer a lei ser cumprida. Então, tem que dar o exemplo. A sociedade, ela carece de exemplo o tempo inteiro, né? Não se aprende pelo discurso, se aprende muito mais pelo exemplo. A certeza da impunidade, que é uma outra questão que me parece que agora a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, são órgãos que, de alguma forma, mostram serviço à sociedade, né? E, claro, que talvez poderiam fazer mais, mas às vezes eu penso que, por exemplo, o Ministério Público Estadual deveria seguir os passos do Ministério Público Federal. Quando você menciona a questão da República, eu acho que falta à sociedade brasileira o entendimento efetivo do que significa a República. O próprio homem público brasileiro, ele desconhece o significado de republicanismo, misturando o público e o privado o tempo inteiro. Quando você menciona ainda as leis, né, os seus cumprimentos, tá, o Sérgio Buarque de Holanda, eu sempre menciono isso num dos clássicos dele, que é Raízes do Brasil. Em 1936, quando o lançamento da primeira edição, ele já dizia, né, montanhas de leis são criadas no Brasil como se a letra morta por si só fosse capaz de resolver o problema, e ainda nós estamos assim até hoje. Mas meus parabéns pela sua fala, pela sua contribuição, e esta casa, eu acho que eu posso falar não só pelo meu gabinete, mas essa casa está sempre à disposição. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, também para poder... Com a palavra, Vossa Excelência, pela ordem. Bom, primeiramente eu queria cumprimentar o Edmar Camata, que está à frente da Transparência Capixaba, vista com seriedade por todos nós e que tem se destacado cada vez mais no meio da sociedade. Mas eu gostaria de saber, Edmar, como que a Transparência Capixaba está vendo essa situação de um partido político ter mentido através de sua candidatura à presidência da República, ter mentido para a sociedade brasileira para, né, ter espaço para ganhar o governo federal, ganhar a presidência da República, e isso é fato porque veio à tona as mentiras, as promessas que foram feitas, acabaram vindo à tona e acabou gerando esse destempero, esse ajuste, esse descontrole fiscal que nós estamos vendo e que trouxe momentos de intranquilidade para a nossa sociedade, que é com o surgimento novamente da inflação, que até então estava, de certa forma, sob controle, né, de nossa área fazendária e fiscal. Então, como é que vocês veem isso? Se mentir para se ganhar uma eleição, e qual é a posição de vocês com relação ao processo de impeachment? De impeachment da presidente Dilma e também de retirada, cassação do mandato do presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. Boa tarde, deputada. Obrigado pela pergunta. Não quero me delongar num tempo, porque eu não sei se eu tenho, né? Não sei se eu estou aqui para isso. Na verdade, a gente está aqui tão somente para a tribuna livre. Queria fazer justiça aí com a presença do deputado Hércules Silveira, que sempre disponibiliza o cargo de deputado para as ações da transparência. Deputada, a transparência ela sempre luta pela efetividade das instituições e das leis, né? Como nós dissemos aqui no discurso, a posição é que, em caso de ilegalidades ou denúncias relevantes, esses agentes públicos, no mínimo, se afastem da função, né? E nós temos instrumentos para isso, temos o impeachment,
temos o afastamento por parte do Conselho de Ética, no caso do Eduardo Cunha, e que essas ferramentas que são republicanas e são democráticas sejam utilizadas, né, concretamente, mas a nossa luta é maior, é mais ampla. É para que a sociedade brasileira seja minimamente educada a ponto de conseguir entender o que a gente vê no cenário político nacional. Eu acho que a nossa sociedade ainda não entende, infelizmente, essas ações, mas totalmente favoráveis a que esses agentes políticos sejam afastados e respondam, porque é um direito pleno constitucional de responder ao processo e se defender, mas que não usem a instituição para isso. Senhor presidente, deputado Teodorico Ferraz, gostaria de me dirigir ao nosso convidado. Eu gostaria de, inicialmente, enaltecer a ação da Assembleia Legislativa com o respeito desse espaço denominado Tribuna Livre, Tribuna Popular, que é tão importante para a população e para o trabalho deste Legislativo. Na pessoa do Edmar, cumprimentar a todos os membros da ONG Transparência Capixaba. Muitas vezes, os políticos olham para a ONG e a enxergam simplesmente como algo de oposição, de crítica destrutiva, sendo que não é. Posso testemunhar nos nossos humildes mandatos que cumprimos lá na Serra como vereador, as inúmeras contribuições, opiniões e presença nos momentos que foi convocada, que foi convidada a participar. Eu fico muito feliz em estar aqui hoje na Assembleia Legislativa, falando pelos capixabas, e ter a oportunidade de, olho nos olhos, falar de um tema que, como disse, fazer justiça com o deputado Dr. Hércules, um deputado experiente que, por algumas vezes, esteve aí nessa tribuna dizendo a corrupção mata, e mata mesmo, e hoje o senhor pode repetir. Porque desvia o recurso da saúde, desvia o recurso da educação, desvia o recurso dos direitos humanos, do meio ambiente, e culmina com o enfraquecimento de uma nação, a desmoralização de uma nação. Existem países, por esse mundo afora, que punem atos de corrupção com a pena de morte. Nós não precisamos chegar a esse ponto. Mas eu reproduzi uma fala do saudoso Dr. Ulisses Guimarães, que dizia, entre outras coisas, a carência de líderes dessa nação. E uma frase muito forte, quando ele diz, deputado Enivaldo dos Anjos, que enquanto houver o samba, o futebol, o pão e o circo, essa nação não fará a sua verdadeira revolução. E ele chega a dizer, e sem nenhum preconceito, até porque adora o futebol, que o Corinthians segura mais os brasileiros do que a própria lei da segurança nacional. Esse é o país, é o nosso desafio de transformá-lo. Eu queria ainda citar e reforçar essa ausência de líderes honestos, dignos, éticos nessa nação. Passamos por um momento crítico de ausência de lideranças. A distorção dos valores em todos os níveis da sociedade. A necessidade que as famílias sejam fortalecidas por todos os setores da sociedade, porque ali é a base, associada a uma educação de qualidade, a um país que não leva a educação a sério e nunca levou a educação a sério. Nós temos exemplos pelo mundo afora, um deles é a Coreia do Sul, que levou a educação a sério e hoje é uma potência nacional, com 2 montadoras líderes de venda no mercado mundial, com a Samsung e tantas outras. Muitas leis foram citadas, e sem nenhum compromisso com as suas cobranças. Essa semana, nós tivemos, inclusive, no Fantástico, lamentavelmente, o Espírito Santo exposto mais uma vez com a administração de Itapemirim. Onde está o dinheiro que estava aqui? Lá estava o Estado do Espírito Santo, infelizmente, e o município de Itapemirim dando péssimos exemplos. Enfim, seja muito bem-vindo. Tenha no nosso mandato, tenha na Assembleia Legislativa uma humilde base de apoio dos trabalhos da ONG Transparência Capixaba, que tem o meu respeito,
porque tem relevante serviço prestado à sociedade. Uma sociedade que vai precisar cada vez mais do dedo na ferida, do olho no olho, da verdade, da punição, daquilo que nós precisamos verdadeiramente para a nossa nação. Seja sempre bem-vindo. Parabéns ao deputado Sérgio Majeski pela contribuição nessa tarde, início de noite, com a presença de vocês aqui. Eu concluo mais uma vez agradecendo. Muito obrigado, tenho dito. Muito obrigado, deputado, pela referência. Obrigado. Presidente, eu gostaria de usar a palavra. Primeiro, parabenizar o deputado Sérgio Majeski, que tem sido, além de ser um deputado, tem sido um professor, não só lá fora, quanto aqui dentro também. É muito bom que a gente tenha o professor Majeski aqui. Parabenizar porque ele trouxe o Camata, Edmar Camata, aqui, que tem representado uma ONG tão importante e que luta para melhorar a vida do cidadão. Não tem nenhum cunho político, não tem nenhuma cor partidária de forma alguma e não tem nenhuma pretensão partidária que a gente ou de galgar algum posto político. A gente tem visto muito isso. Aquele líder da comunidade, aquele que fala, mas ele quer realmente ocupar o cargo daquele que está lá. E não é assim a transparência, não é assim o nosso Edmar Camata. E eu tenho dito aqui, eu agradeço as palavras do nosso querido Bruno Lamas, que realmente a corrupção mata, mas mata mesmo. Quanto dinheiro desviado que poderia ser aplicado na educação, professor Majeski? Eu sempre falei muito em educação aqui nos outros mandatos todos, mas depois saúde, naturalmente, eu falo quase sempre, mas quando o professor Majeski veio para aqui, eu parei de falar na educação, porque eu acho que ele é a nossa referência em educação aqui. Mas eu sempre briguei pela escola de tempo integral, escola aberta, eleição direta de diretor, nós lutamos aqui, não conseguimos. E eu sou de um tempo, Edmar Camata, em que eu ainda hoje falava com uma pessoa de Cachoeiro, que fui atender uma pessoa em casa, lá em Vila Velha. E lembrei dos tempos de Cachoeiro, que eu fui vereador em Cachoeiro, quando o vereador não tinha salário. Não é que eu seja contra o salário de vereador, acho que quem trabalha merece realmente ganhar, mas nós, durante a história, nós perdemos o time, por quê? Quem administrava a cidade eram as câmaras. Eram as câmaras. Eu me lembro que em 1920, não estudei, em 1920, terminou o pedágio da ponte de Cachoeiro. É o primeiro pedágio do Espírito Santo. Então, um pool de pessoas de Cachoeiro fez um caixa e construiu a ponte. E cobrou-se um pedágio. Eu tenho tudo isso aqui anotado, o valor de uma carroça, de um carro de boi, de um boi tocado, de uma pipa rolada, eu tenho todos esses valores aqui. Só que quando acabou de pagar a ponte, o povo parou de pagar o pedágio também. Eu acho que até pode pagar para manutenção, né? Não pode também deixar à vontade, senão acaba. Mas eu fui vereador porque juntavam as pessoas, professores, eu não era professor, eu era estudante de direito. Na casa do estudante, eu fazia aqueles movimentos estudantis. Então, era dentista, era advogado, era professor, era o líder comunitário, enfim. Eram pessoas que queriam a melhoria da cidade, sabe? Não lutava por dinheiro, por salário, por posições, por corrupções. Lutava realmente por uma cidade melhor, no caso do vereador, o deputado também, pelo Estado. Então, a gente tem muita saudade desse tempo. Muita saudade mesmo. Acho que quem deveria administrar a cidade são as pessoas que realmente são os pensadores da cidade, as pessoas que têm a cabeça no lugar, que pode olhar melhor, que pode olhar, cuidar pelo cidadão, ter uma tribuna que o cidadão não tem. Daí, Camata, eu também apresentei, infelizmente não tive sucesso, nós criamos a Câmara itinerante, a Câmara nos bairros em Vila Velha. Acabaram, né? Porque está difícil de ir para a rua, né? Acabaram com isso aí, mas foi uma lei da nossa autoria. Nós tentamos botar a sessão aqui 18 horas, uma sessão por semana. Para quê? Para o trabalhador vir aqui, reclamar de mim, reclamar do Majeski, de todos os deputados, mas infelizmente, não da Eliana, enfim, de todos os deputados. Eu queria a participação
da população aqui dentro. Ou então, se ele não pudesse vir aqui, ele pudesse assistir a sessão em casa, depois que ele saísse o operário, depois que ele largasse lá o carrinho de mão, a colher, o pincel, ele pudesse assistir o que a gente fala, como que a gente vota aqui. Infelizmente, eu perdi. Mas o ano que vem eu represento novamente. Tem que ter uma sessão à noite para o cidadão vir aqui, para ele ver em casa, para ver como que eu voto, para cobrar a minha postura aqui. Então, eu quero dar os parabéns à Transparência, a todos os membros da Transparência, por essa vontade de melhorar, de mudar o país. E está muito ruim mesmo, Camata. Está ruim da gente chegar na rua e falar que é político, falar que é deputado. Infelizmente, tem muita gente jogando lama em quem realmente quer trabalhar direito com seriedade. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Relembro e agradeço, senhor, a luta incansável aí pelo amadurecimento na forma de indicação dos membros do Tribunal de Contas. Nós queremos agradecer a honrosa presença do Edmar Camata aqui e dizer que a Assembleia Legislativa na atual administração tem contribuído intensamente com essa proposta de combate à corrupção, conforme já disse, inclusive com a Escola Legislativa fazendo a apresentação de coletas de apoiamento à frente da Assembleia, como administrativamente também tem contribuído. A nossa despesa, e hoje é um dos grandes problemas, é exatamente o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Assembleia Legislativa hoje está com 1,21% de gasto com o pessoal, podendo ir até 1,53%. Quer dizer, hoje nós estamos com 40 milhões a menos de reserva para efeito de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é um poder que tem dado contribuição e tem dado exemplo ao Estado do Espírito Santo, junto com outras autoridades, no sentido de estabelecer cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, economia e atuar dentro do limite para não poder passar pelo que outros poderes aí têm passado, e recentemente nós tivemos aqui a oportunidade de estar postergando o direito de servidores efetivos para justificar a nomeação de servidores comissionados. Então, nós cremos que a lei tem que ser justa e tem que premiar também aqueles que estão dentro dela, porque acaba premiando aqueles que infringem. É o caso, por exemplo, do Congresso ter votado permissão para que o governo federal pudesse estar com um furo de quase 120 bilhões de reais. Quer dizer, não é nem uma pedalada, isso aí já é uma tratorada. E nós temos que entender que, se os governos não dão esse exemplo, não se pode cobrar das câmaras municipais, de municípios pequenos. E hoje os jornais publicaram aí que vários municípios, quase 70% dos municípios, já estão acima do limite prudencial. E muitos deles copiando o que acontece no governo federal, copiando o que acontece no Tribunal de Justiça. Por isso que a gente não consegue, às vezes, vencer a batalha, mas eu quero aproveitar para elogiar a Transparência Capixaba, que, desde que ela começou com muita resistência, muita crítica, muita gente que gosta de fazer as coisas erradas, criticando, mas a luta continua e ela tem vencido, e nós vamos chegar numa hora em que vai voltar a prevalecer. Quem está certo é que está certo, e não quem está errado é que está certo. Muito obrigado. Obrigado a vocês.